Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar nossa jornada de hoje, quarta-feira, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também do programa Gente que Fala, interagindo aqui pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038, é o WhatsApp à disposição para você mandar perguntas aos nossos entrevistados de hoje. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quarta-feira, você sabe, o nosso espaço aqui sempre reservado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos colocar o nosso time de especialistas em campo para análise do debate dos temas por aqui propostos hoje. Rosa Maria Bruno Marcucci, ela coordena a área técnica de saúde da pessoa idosa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Olá, Rosa Maria, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite de participar. Obrigado pela presença aqui, por colaborar com a gente aqui no programa Gente que Fala. Eu coloco aqui em campo também para a nossa conversa a doutora Natália Fraile, ela é médica oncologista do Instituto de Oncologia Santa Paula. Doutora Natália, tudo bem? Como estão as coisas? Olá, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de participar aqui desse encontro. Estou à disposição aí para todas as dúvidas. Muito obrigado, doutora Natália Fraile. Também com a gente, a doutora Marise Lazarete Castro, médica endocrinologista. Ela é chefe do setor de doenças osteometabólicas da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e também diretora da Clínica Crossi. Tudo bem, doutora Marise? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes também que estão nos assistindo. E agradeço, Mauro, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para discutir saúde, né, com a audiência. Obrigado pela sua presença, por essa oportunidade de a gente levar informação de saúde aqui para o nosso público. Também com a gente o doutor Shuichi Fujisaki, urologista, sempre com a gente aqui colaborando. Ele é especialista em andrologia e geriatria. Tudo bem, doutor Shuichi? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mauro. Muito obrigado pelo convite, né, a todos vocês. E mais uma vez, é muito importante essa informação que vamos passar aos ouvintes com relação à prevenção à saúde. Então, vamos lá, minha gente. Antes do nosso primeiro assunto, 12h02, só para falar aqui da nota triste do final de semana, né, minha gente? Perdemos mais um amigo, assíduo frequentador aqui do programa Gente que Fala, o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, que nos deixou ontem, aos 73 anos de idade. Olha, pessoal, deixa saudade ao querido Fleury, especialmente ao nosso diretor, o jornalista Fausto Camunha, que foi seu secretário de Esportes e Turismo quando governou o nosso estado, quando governou São Paulo. Fleury nasceu em 1949, em São José do Rio Preto, filho de uma professora de escola pública e de um comerciante. Muito jovem, ingressou no Ministério Público, onde rapidamente se tornou uma liderança de classe, sendo presidente de associações no Estado e também no Brasil. Participou ativamente da redemocratização, foi convidado a ingressar no antigo PMDB e, durante a Constituinte, trabalhou arduamente por um Ministério Público mais moderno, mais democrático. Foi convidado a ser secretário de Segurança Pública, aqui em São Paulo, assumiu essa tarefa, baixando os índices de criminalidade e tentando modernizar as forças policiais. Aí, com o resultado, devido a tudo isso, foi candidato a governador. Em 1989, venceu Paulo Maluf no segundo turno e com o apoio de diversos setores da sociedade naquela ocasião. Fez um governo voltado à população mais necessitada, tendo o maior projeto de saneamento básico até hoje e construído mais casas populares que todos os governos anteriores juntos. Luiz Antônio Fleury Filho tinha orgulho de ter diminuído a mortalidade infantil, sendo recordista de vacinação até então, e por ter lutado pela criação das escolas padrão.
Durante seu governo, a TV Cultura teve seu momento mais importante, com a independência, com sua total independência e também com o recebimento de prêmios. Seu programa de combate à epidemia do HIV/AIDS foi exemplo mundial e premiado pela ONU. E, ao deixar o governo, teve 2 mandatos ainda como deputado federal até se retirar da vida pública. Em 2020, passou por um transplante bem-sucedido de fígado, vinha lutando pela saúde desde então, e morreu em razão de uma parada cardíaca, deixou a esposa, família, amigos, nos mais diversos campos políticos e ideológicos. Isso é importante. Democrata, fazia questão de dizer que era corintiano e, por coincidência, como quis o destino, nos deixou no dia da proclamação da República, tendo servido ao povo brasileiro, olha só, nos 3 poderes, tentando fazer do Brasil um país menos desigual. Siga em paz, querido amigo Fleury Filho, essas palavras aqui escritas pelo nosso diretor, jornalista Fausto Camunha, como eu destaquei aqui na nota, foi seu secretário de Esportes e Turismo do governo Fleury no comecinho dos anos 90. Bom, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, 12h05, pessoal. Nota triste também, infelizmente. Morreu nessa madrugada, ex-jogadora de vôlei, e também de vôlei de praia, Isabel Salgado, conhecida Isabel do vôlei, ela tinha 62 anos de idade. Vejam só, na segunda-feira ela tinha sido incluída no grupo de esporte da transição de governo, naquele dia mesmo já não estava muito bem, tinha testado negativo para a Covid-19, passou mal na segunda-feira à noite, deixou para ir ao hospital na terça de manhã, foi internada ali naquele momento, ontem de manhã, né? Detectaram uma bactéria que já tinha tomado todo o seu pulmão, foi entubada e teve uma parada cardíaca às 4 horas da manhã de hoje. Aí, pessoal, a morte da Isabel do vôlei chama atenção por uma série de fatores, não é, doutor Suíço? Eu começo com o senhor a respeito desse tema. Ela tinha uma vida saudável, essa questão da não detecção dessa bactéria anteriormente, e a velocidade com que tudo isso aconteceu. Como é que o senhor avalia? Bom, é muito importante, vamos colocar assim, na saúde geral, as condições de saúde. Então, qualquer tipo de comorbidade, né, deve ser muito bem acompanhada para que o organismo fique o mais saudável possível para poder ter uma resistência a qualquer tipo de infecção, né, qualquer doença. Tá? Mas, de toda forma, muito importante para qualquer tipo de doença ou patologia, procurar o mais breve possível um atendimento, né? Porque o tempo é um fator muito importante com relação ao início do tratamento e os resultados. Sim. Sem dúvida. Sim. Eu acho que é uma fatalidade, né, Mauro, que aconteceu, porque realmente ela era saudável, foi algo completamente inesperado o que aconteceu com a Isabel, porque uma bactéria que seja assim tão agressiva, né, a ponto de em menos de 2 dias levar ao óbito, eu acho que realmente não é o habitual. Então, a gente precisa realmente ver o que aconteceu aí direitinho, né? E se ela tinha mesmo alguma coisa de base, que às vezes até era desconhecido da parte dela, né? Alguma imunodeficiência adquirida, porque provavelmente pela vida de atleta que ela teve, não era nada antigo, né? Deve ser uma coisa nova. Caso ela tenha tido alguma situação aguda agora, que propiciou essa evolução tão rápida e fatal que ela teve, tendo sido atendida num hospital bom, né, que tinha lá grandes profissionais e uma infraestrutura adequada. Então, realmente é uma fatalidade. Eu acho que precisamos entender o que aconteceu com a Isabel. Sim, nós vamos acompanhar as informações até para que esse entendimento seja feito o mais rápido possível, né? Mas fica um alerta, não é, doutora Marise? Porque a gente está nesse período aí de vírus que circulam, vírus respiratórios, seja o influenza, seja o H1N1, seja esse momento estranho, né, dessa subvariante da Covid que agora está entre nós, enfim. Então, as pessoas devem ficar alertas e na primeira dificuldade respiratória, no primeiro
sinal de que alguma coisa não vai bem, correr para o médico, né? Não deixar para o dia seguinte, né? Sem dúvida alguma. Sim. Doutora Natália Freire, seu olhar, sua observação sobre o que aconteceu com a nossa Isabel do vôlei. Eu também acredito nisso, que a gente tem que investigar melhor se ela não tinha nenhuma patologia de base que pode ter levado a esse desfecho aí rápido, né? Às vezes a gente, por ela ter tido uma vida de atleta, mas às vezes ela tinha alguma comorbidade, algo pulmonar que a gente não sabe, né? E realmente a parte de detecção precoce é importante em todas as doenças, seja nas doenças agudas quanto na doença crônica, né? A gente consegue um desfecho melhor de tratamento, de diagnóstico, quanto tudo for antes do que postergar a ida ao médico, ao pronto-socorro. Enfim, ainda mais como você falou, né? A gente está numa época aí de vários vírus, não só da Covid-19, e o que eles falaram até então, né, da equipe médica que a atendeu, que pode ter sido até uma bactéria, e realmente existem muitas pneumonias bacterianas aí que infelizmente tem alguns desfechos aí fatais, como ela teve também. Rosa Maria, seu olhar sobre essa nossa questão, a morte da Isabel do vôlei. Eu acredito que quanto mais precocemente se busca uma avaliação médica, né, em qualquer tipo de sinais e sintomas, mais chance de recuperação, né, de boa recuperação. É importante as pessoas entenderem que o fato de você ser saudável, de você ter uma vida, uma prática diária, né, como no caso dela, uma esportista, provavelmente com hábitos saudáveis, não quer dizer necessariamente que não precisa de um acompanhamento regular, né, principalmente a partir de uma certa idade, apesar dela ser uma pessoa jovem, né, 62 anos, mas é importante já nessa faixa etária, trabalhar da melhor maneira possível a prevenção de agravos, né? Isso é fundamental, mesmo para as pessoas mais saudáveis. Muito bem, 12h11, então fica aqui os nossos sentimentos, fica a nossa solidariedade à família da Isabel do vôlei, aos amigos, aos adoradores do esporte, né, de uma maneira geral, os amantes do vôlei, o agradecimento a ela, né, por tudo que ela fez, levando o vôlei brasileiro feminino para todos os cantos do mundo, né, e abrindo espaço, né, para as mulheres numa modalidade que, no momento em que ela começou, era tudo muito mais difícil, e hoje a gente vê uma outra realidade para as mulheres no vôlei e também para outros tantos esportes. Enfim, nosso agradecimento a Isabel e nossos sentimentos aqui a toda a família e também aos amigos. 12h12 agora, vamos passar para o nosso próximo tema. Dia Mundial da Osteoporose, foi celebrado em 20 de outubro. Olha, pesquisadores de Hong Kong divulgaram um estudo que aponta que as fraturas de quadril devem duplicar até 2050 no mundo todo, e as principais causas são a má saúde óssea e a osteoporose, doença caracterizada pela perda de massa óssea que afeta milhões de pessoas no Brasil todo e que não é devidamente tratada, não é devidamente diagnosticada, ou pior ainda, em muitos casos é tratada de forma errada. Doutora Marise Lazzaretti, a gente fala aqui nessa nota exatamente sobre a questão do diagnóstico e do tratamento não ser feito, ou pior ainda, os casos serem tratados de forma errada. Mas antes do tratamento existe a possibilidade de prevenção, né, da osteoporose. É uma coisa que a população em geral vai acabar tendo, ou especialmente as mulheres, enfim. Como é que a gente pode lidar com esse problema? Bom, esse tema é muito ainda atual, embora dia 20 de outubro tenha sido o Dia Mundial da Osteoporose, sempre é hora para a gente levantar esse assunto, porque, especialmente com o envelhecimento da população, como nós estamos vivendo muito mais do que era o previsto inicialmente, né, provavelmente, a osteoporose ela vem justamente com o nosso envelhecimento. Então, a partir dos 50 anos de idade,
a gente começa a perder massa óssea e o risco de fraturas começa a aumentar, né? Então, e como nós estamos vivendo cada vez mais, especialmente nos países em desenvolvimento, as faixas etárias mais avançadas vão aumentar muito em número de pessoas. E esses números que foram apontados aí em Hong Kong são verdadeiros aqui para nós também. Nós vamos ter um incremento enorme de fraturas nas próximas décadas, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso e ter um envelhecimento com qualidade, né? Um envelhecimento que garanta uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável. E isso, inclusive, é a década da Organização Mundial de Saúde, essa década é a década do envelhecimento saudável, justamente para a gente envelhecer com qualidade de vida, né? E prevenir a osteoporose faz parte desse envelhecimento saudável. Existem formas de você tentar minimizar o risco da osteoporose, né? Existem hábitos que você deve carregar ao longo da vida que vão diminuir a sua chance de ter osteoporose, ou pelo menos retardar a chance, como, por exemplo, uma boa alimentação, uma alimentação rica em produtos, em lácteos, onde o aporte de cálcio é muito grande, né? Nós precisamos de cálcio para o esqueleto ficar rígido, nós precisamos de atividade física, exercício é fundamental para o osso se manter saudável, para a nossa musculatura também ficar saudável. O músculo, ele anda em paralelo com o osso. Então, quando a gente perde músculo, a gente perde osso, e quando a gente ganha músculo, a gente ganha osso também, porque a força do músculo exercida sobre o osso torna esse osso mais forte. Então, isso também a gente tem que rever, Mauro, porque as crianças, hoje em dia, têm tido poucas oportunidades de fazer o que eles mais fazem espontaneamente, que é correr, pular, brincar, ter a oportunidade de brincar ao ar livre, né? Então, isso a gente precisa rever também, porque vai ter consequências lá no futuro dessas crianças. E um outro fator importante para a gente ter também nesse tripé aí de manter pelo menos a saúde óssea, é a vitamina D, que é produzida quando a gente toma sol, e também graças às mudanças comportamentais, a gente tem tido pouca oportunidade de tomar sol, ou até contraindicações para tomar sol, como os nossos colegas dermatologistas sempre nos ensinam. Então, se a gente cuidar, pelo menos, desses 3 tripés, a gente pode ter a chance de ter menos, ou postergar a nossa osteoporose lá na frente. Mas, de qualquer forma, alguns de nós vão ter osteoporose, apesar de todos esses cuidados, porque existe um componente que é genético, e que a gente ainda não consegue mudar, né? Então, apesar de ter toda essa vida saudável, sempre é bom, na idade mais lá próximo dos 50 anos, procurar um médico para afastar a osteoporose ou acompanhar o risco de osteoporose. Doutora Marisa, só os lácteos é que têm essa capacidade de atuar na prevenção, porque são alimentos que contêm cálcio, né? E o cálcio é fundamental. Ou tem outros alimentos também que são importantes no dia a dia? Olha, basicamente, a nossa necessidade diária, que no adulto fica entre 800 a 1 grama de cálcio ao dia, ela depende da ingestão de laticínios, porque os outros alimentos que contêm cálcio contêm uma quantidade menor, bem menor, e, por exemplo, os vegetais verdes, eles têm outras substâncias junto, que são os fitatos, os fosfatos, que impedem a absorção do cálcio. Embora eles tenham muito cálcio no seu conteúdo, eles têm outras substâncias que dificultam a biodisponibilidade desse cálcio. Então, ele não é disponível, ele não acaba sendo absorvido. Então, basicamente, a nossa fonte de cálcio são os laticínios, e fundamentais para a criança e para o adolescente, que estão em fase de crescimento, e hoje em dia eles têm mudado, especialmente o adolescente, tem trocado a alimentação dele e para de ingerir laticínios. E num momento crucial, onde ele está crescendo, né, está tendo aquele que a gente chama de estirão puberal. Então, é um alerta aqui, né? A nossa base de alimentação tem que ser
do laticínio para a gente obter o cálcio. Quando não é possível, por exemplo, a pessoa tem uma intolerância ou tem uma alergia, qualquer coisa que impeça o consumo dos laticínios, ela tem que ser suplementada com cálcio, medicamentoso mesmo, porque as outras fontes raramente vão atingir. Com uma exceção, né? Hoje em dia, essas bebidas essas bebidas vegetais, elas têm sido enriquecidas com cálcio. Elas não têm cálcio originalmente, mas os fabricantes têm enriquecido com cálcio. Então, é bom olhar no rótulo, né? Porque às vezes elas são enriquecidas na mesma quantidade que os laticínios. Aí seria uma alternativa, mas não é que ela é naturalmente rica em cálcio, ela é enriquecida artificialmente. Quando os suplementos de cálcio são indicados, né, esses compostos, que muitas vezes muita gente compra e toma até inadvertidamente, porque não sabem se tem uma deficiência, né, do cálcio, porque não foram ao médico, não verificaram, e pode até causar um outro problema, né? Isso. Pode sim. Eu acho que tudo tem que ser com controle médico, porque a gente sempre dá preferência para fontes alimentares de cálcio, né? A gente estimula a ingestão através dos alimentos. Só nas situações em que isso não acontece, ou não pode acontecer por algum motivo, que a gente tem que usar os suplementos de cálcio. Porque também o excesso, como você falou, Mauro, é ruim, né? O excesso vai acabar tendo muita perda de cálcio pela urina, pode dar presença de cálculos renais, ou pode também dar efeitos colaterais como dor abdominal, constipação intestinal. Então, realmente isso é melhor que se faça com supervisão médica, né? Com supervisão de uma nutricionista ou de um médico para orientar bem o que precisa e quanto precisa suplementar, se for o caso. Fazer exames periódicos, isso é fundamental, fazer essa medição do nível de cálcio no organismo. Então, o cálcio no sangue não é um parâmetro, Mauro. Isso existe é até bom a gente falar aqui, porque, eu dosei meu cálcio no sangue e está normal. Ele sempre vai estar normal, porque a gente tem mecanismos para mantê-lo normal no sangue. Então, como é que a gente sabe se a pessoa tem ou não cálcio suficiente na alimentação? Através do inquérito alimentar. A gente faz as perguntas, quanto ele come por dia, porque no sangue vai estar normal, né? Mesmo que ele tire do osso, para manter no sangue normal. Então, assim, para essa avaliação, a dosagem do cálcio no sangue não vai nos ajudar muito, não. A deficiência de cálcio na população brasileira é tratada como um problema de saúde pública, uma vez que a gente tem aí 33 milhões de famintos e aqueles que estão fora desse grupo também não se alimentam bem, né? O fato de você se alimentar não significa que você está fazendo uma refeição equilibrada com todas as vitaminas, todos os nutrientes. Não, a gente não tem dado atenção devida para isso, com certeza, porque é claro que quem não tem alimento em casa, está faltando tudo, né? Proteína, calorias, carboidratos, gorduras e todos os micronutrientes, né? Inclusive o cálcio. E o leite é uma boa fonte alimentar, não só do cálcio, mas tem proteínas também no leite, né? Tem os açúcares do leite, a própria lactose. Então, ele é um alimento muito nutritivo, por isso que a gente insiste para o consumo do leite e dos derivados, não só o leite, mas o queijo, o iogurte, né? A coalhada. Então, é um alimento muito bom, né? Que tem aí uma proteína boa, tanto é que a whey protein que a gente usa, que é uma proteína de alto valor nutritivo, ela é extraída do leite. Então, realmente, o leite seria aí uma boa opção para quem quer estar bem alimentado, estar bem nutrido. E, por outro lado, né, Mauro, a gente tem a obesidade, que está também como quase que uma epidemia aqui no Brasil, e que tem outras consequências, né? E muitas vezes por erro alimentar, especialmente as classes menos privilegiadas, que consomem alimentos que são mais acessíveis, que são os carboidratos, ou as gorduras saturadas, elas acabam engordando também. Então, a gente não tem dado atenção devida a isso, não. Você tem razão.
12h24 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento nesse dia por aqui. A gente vai manter aqui essa conversa que se relaciona com a terceira idade, indo para o seguinte tema: o programa acompanhante de idosos, a sigla PAI, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse programa venceu o Prêmio Espanhol Boas Práticas 2022, concedido a cada 2 anos em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado sempre em 1º de outubro. O secretário municipal da Saúde, Dr. Luiz Carlos Zamarco, disse que a premiação reconhece a seriedade do trabalho que a secretaria realiza. O programa possibilita a permanência do idoso em sua própria casa, garantindo a ele qualidade de vida e acesso aos serviços de saúde, além, claro, de outras políticas públicas. Rosa Maria, o que a gente tem para aprender aqui no programa Gente que Fala sobre esse programa, que é importante divulgar? Primeiro, foi uma grande alegria para nós essa premiação, porque foi uma premiação que veio a partir da votação popular. Então, ele foi um programa reconhecido pela população, né? A gente teve aí quase 2.000 votos, e votos que partiram da população, dos usuários, dos profissionais da rede. Então, para a gente foi uma grande alegria esse reconhecimento, né? E o programa é muito importante na nossa rede de atenção aqui do município, porque ele atende justamente a população idosa mais vulnerável. Então, são idosos que ou têm uma rede de apoio bastante deficitária, né? Ou insuficiente, ou não têm rede de apoio, são idosos já sozinhos, que por algum grau de fragilidade, tem uma dependência, né, para as atividades normais, né, que a gente chama de atividades de vida diária, e que precisam de um suporte, né? Então, é uma equipe, que é uma equipe de saúde, gerenciada por um assistente social, que vai justamente fazer essa interface entre a questão da vulnerabilidade, as questões clínicas, né, as questões de saúde, e que vai interagir com a rede local, né? Então, ela não só inclui esse idoso tanto no Sistema Único de Saúde, mas também no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? E vai trabalhar com o suporte local, então vai atuar com outros setores da sociedade, da comunidade, justamente para beneficiar esse idoso no sentido de que ele possa permanecer na comunidade por mais tempo possível, né? E com uma segurança para a sua sobrevivência e melhoria da qualidade de vida. Então, a gente atende pessoas que estão totalmente negligenciadas, muitas vezes não têm nenhum contato familiar, são idosos acumuladores, que vivem num estado bastante de qualidade de vida muito prejudicada, né? Então, a gente trabalha desde o mutirão de limpeza, juntando com os outros setores, zoonoses, subprefeitura, muitas vezes são acumuladores não só de lixo, de objetos de inservíveis, mas também de animais, e a gente trabalha com toda essa questão, né, de trabalhar a questão psicológica desse idoso, ressignificar a vida desse idoso, né, trazer mais dignidade. Como é formada a equipe, Rosa Maria? Quais são os profissionais? É o assistente social, médico e equipe de enfermagem, e a gente tem os acompanhantes de idosos. Os acompanhantes de idosos são profissionais da comunidade, a mesma lógica dos agentes comunitários de saúde, da estratégia de saúde da família. Eles atuam no território e fazem visitas frequentes à casa dos idosos. Esse trabalho de busca é um trabalho ativo, ou vocês se baseiam pelos cadastros da prefeitura, aquilo que vocês têm de conhecimento dos pacientes? Como é que vocês encontram esses idosos? Esses idosos são encaminhados pela unidade básica de saúde. Então, a busca ativa, ela é sempre feita pela unidade básica de saúde, principalmente onde a gente tem a cobertura de estratégia de saúde da família, que você consegue
conhecer melhor o perfil da população local. Existem alguns critérios específicos que estão relacionados com a vulnerabilidade que indicam a inclusão desses idosos no programa acompanhante de idosos, né? A gente tem todo um processo em curso na rede municipal, justamente para trabalhar a questão do envelhecimento com enfoque preventivo mesmo, né? Agora, além dessa busca ativa, é possível inscrever algum idoso para participação nesse programa? Famílias podem procurar a secretaria, informar a presença de determinado idoso em determinada condição para participar desse programa? Sim, ele pode ser informado sempre na unidade básica de saúde de referência. Então, a cidade tem 470 unidades básicas de saúde, todo munícipe tem uma UBS de referência, que é a UBS, né, o posto, como a gente popularmente chama. Perto de casa. Sim. O perto de casa. E aí, fazendo contato com essa equipe, falando da situação, a equipe vai realizar uma avaliação, que é a avaliação multidimensional, é uma avaliação específica para a pessoa idosa, que vai avaliar vários critérios de fragilidade e vulnerabilidade, inclusive os critérios de indicação para o pai. E o que é importante, Mauro, é que é fundamental que os idosos procurem as unidades básicas de saúde para fazer essa AMP, como a gente chama, porque ela demanda um projeto terapêutico que vai ter enfoque no processo de envelhecimento, que tem vários agravos, como já abordada aí a questão da osteoporose. E a equipe vai trabalhar de forma preventiva para garantir melhor qualidade de vida para a população idosa. Quantos idosos participam do programa, Rosa? Nós temos, em média, 6 mil idosos em acompanhamento pelo pai. São 50 equipes hoje no município, distribuídas pela cidade. Muito bem, olha, faltando 29 minutos para 1h agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre saúde, bem-estar e comportamento, aqui o nosso tema, os nossos temas na quarta-feira. A gente vai parar um pouquinho, intervalo, um gole de água para cada um e, na sequência, mais assuntos para a gente debater aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 28 minutos para 1h, estamos de volta. Programa Gente que Fala no ar, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo aí à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Vamos falar sobre o seguinte agora, 17 de novembro, amanhã, é considerado o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, a doença que mais afeta, ou a doença que mata mais de 40 homens por dia no Brasil, e entre os principais fatores de risco estão idade, obesidade e histórico familiar. Como na maioria dos tipos de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de cura, que no estágio inicial chegam a 90%. Como a doença não costuma apresentar sintomas no começo, especialistas recomendam acompanhamento médico a partir dos 45 anos de idade. Também importante, afinal de contas, estamos no mês da saúde do homem, o Novembro Azul. Doutora Natália Fraile, eu não me lembro por aqui, a gente sempre tratando desse assunto no programa Gente que Fala, de uma mulher abordando essa questão, até porque geralmente a gente conversa com urologistas, homens, enfim, e temos uma médica oncologista para fazer o alerta, para chamar a atenção e puxar a orelha de todos. Qual é o alerta? Verdade, isso é comum mesmo. É muito difícil, né, ver mulher abordando essa questão, mas eu particularmente gosto muito de atender essa população em geral, porque geralmente são pessoas que a gente tem que ter um manuseio aí, um trato melhor em relação ao cuidado com a saúde, né? Acho que o homem demora um pouquinho mais a procurar ajuda, a procurar acompanhamento médico do que a mulher, e aí eu e o urologista entramos aí nessa parte. Por que é tão importante a gente falar sobre câncer de próstata, né? É a segunda neoplasia mais comum no homem, só ficando atrás do câncer de pele não melanoma.
Então, é a mais incidente e a segunda que mais leva a óbito por câncer em homens também, só perdendo para câncer de pulmão. E por que é tão importante a gente falar do acompanhamento médico? Infelizmente, é uma doença muito silenciosa, então a gente tem que fazer a detecção precoce, que ocorre com acompanhamento médico, inicialmente com um urologista. A gente orienta, existem vários guidelines, várias orientações de diversas comunidades médicas, mas o geral a gente fala que como câncer de próstata é mais incidente em homens acima de 50 anos, a gente orienta iniciar o acompanhamento com o urologista e a realização do toque retal a partir dos 50 anos para homens que não têm fatores de risco e a partir dos 45 anos para os homens que tenham fatores de risco, como o histórico familiar, né? Principalmente parentes de primeiro grau. Quanto mais parente de primeiro grau, maior a chance desse indivíduo desenvolver o câncer de próstata. Esse aumento pode chegar até 3 vezes mais do que um homem que não tem nenhum parente acometido pelo câncer de próstata, além de raça negra também. Então, geralmente vai ficar entre os 45 anos para quem tem fator de risco e os 50 para quem não tem. Além do toque retal, que é realizado pelo urologista, fazer a dosagem do PSA, que é uma dosagem sanguínea, uma vez por ano também para ajudar na detecção precoce do câncer de próstata. O câncer de próstata ele pode chegar até quase 100% de chance de cura quando detectado em estágios iniciais. O tratamento teve um grande avanço com cirurgias robóticas, né? Com a radioterapia, com associação com a hormonioterapia ou não, além dos exames diagnósticos, com um grande advento aí do PET de PSMA, que é um exame que a gente solicita quando tem uma suspeita de alguma doença mais agressiva, ou para aqueles pacientes que já realizaram o tratamento, né, inicial com a cirurgia ou a radioterapia e tiveram aumento do PSA. Então, é uma doença que, felizmente, teve grandes avanços e a gente consegue dar uma taxa de cura muito grande para esses pacientes quando detectada precocemente. Taxa de cura acima dos 90%, quase 100%, quando o problema é detectado na fase inicial, ou seja, para detectar na fase inicial, precisa fazer o que tem que ser feito. Tem que procurar os médicos. Médico anual. Exatamente, isso. periodicamente, pelo menos a cada ano, e fazer o que tem que ser feito. É isso. Isso. Do mesmo jeito, né, que as mulheres fazem a mamografia anual, procuram um ginecologista, a gente tem essa orientação também para os homens terem esse acompanhamento anual aí, e não só falar também do câncer de próstata, falar da saúde masculina como um todo, né? Então, só que aí a gente tem um problema cultural a enfrentar, porque o homem, diferentemente da mulher, não vai ao médico de forma preventiva, só vai realmente quando a dor aparece. Então, tem um trabalho cultural a ser feito com os pacientes. Como é que se lida com isso? Sim, eu acabo atendendo os pacientes já diagnosticados, né? Então, o urologista faz o diagnóstico e aí ele encaminha em conjunto para acompanhamento com o oncologista também. Eu acho que a principal ferramenta aqui é a educação dos pacientes mesmo. Do mesmo jeito que o homem tem lá a sua esposa, mãe, filha, que acompanha em médico, enfim, ele também tem que ser ajudado nessa parte, né? Então, acho que a família como um todo também tem que instruir o paciente. Olha, você não fez o exame, tem que procurar um urologista. Eu sempre falo, todo homem está chegando entre 40 e 50 anos, tem que ter um urologista. E não é só para a gente pensar no toque retal, no PSA, é para a gente pensar em saúde masculina como um todo, para a gente avaliar, como a gente falou hoje sobre osteoporose também, se esses homens têm risco de osteoporose, se esse homem é um grande tabagista, se ele tem a vontade de parar de fumar, se ele está com a pressão controlada, se ele tem obesidade ou não, porque tudo isso leva ao aumento da chance de desenvolver um câncer de próstata e outros tipos de câncer também. Então, acho que a gente tem que trabalhar bastante nessa educação aí, que homem se cuida também, né? Não é vergonha para ninguém. Doutor Swist, tenho certeza que o seu consultório está lotado, um monte de homens nesse mês, batendo aí na porta para fazer os seus exames, né? Ninguém com medo, está todo mundo tranquilo, está todo mundo de boa. É isso? Só que não, né? Exatamente. Não, estão sim, Mauro. Na verdade, a doutora Natália já falou tudo o que eu iria falar.
tá certo? Sempre tem algo mais para acrescentar. Então, na verdade, com esse aumento da expectativa de vida, né, com o idoso, mais idade, as doenças começam a aumentar a incidência também, porque o pessoal de mais, vamos falar, o idoso está aumentando a população idosa, né? E à medida que nosso organismo ele vai envelhecendo, no geral, a resistência também vai diminuindo. Então, todas as doenças ficam mais presentes também, né? Como a doutora Marice falou da fratura óssea, a importância da calcificação, da vitamina D, né? Tudo isso, veja, isso em função da idade também, né? Não é isso? Vai ocorrendo. Então, os cuidados da dieta, uma boa condição de saúde, ajuda a postergar, vamos dizer assim, ou prorrogar a doença. E, com relação à próstata, completando algumas coisas, né? Tirando, vamos dizer assim, o hábito, né? Tirando o cigarro, uma alimentação, vamos dizer assim, mais de carne vermelha, são orientações para reduzir a incidência do câncer da próstata, né? Agora, muito importante seria fazer esses exames preventivos, porque uma vez diagnosticado, isso para qualquer tipo de doença, tratada no início, sempre o resultado é melhor, né? Nos Estados Unidos, teve uma estatística de cada 6 homens, um vai ter câncer de próstata. Com certeza, a expectativa de vida aumentando vai ser mais. Desses que têm câncer, veja, 1 para cada 6. Desses que têm câncer, 1 para cada 36 é que vão ter, vamos dizer assim, uma condição mais grave. Por quê? Porque estão fazendo diagnóstico precoce. Essa avaliação anualmente consegue se detectar logo no início, vamos dizer assim, o tumor. Tá? Então, mais de 90% tem uma cura total. Isso desde que não tenha sintomas. Esse é um dado muito importante. Generalizando, qualquer tipo de doença, mesmo infecciosa, né, ou vírus também, a grande maioria são assintomáticas, ou seja, o indivíduo ele não tem sintoma nenhum, não tem febre, não tem dor, ele está, vamos dizer assim, em uma condição aparentemente normal. E os exames é que vão conseguir detectar, vamos dizer assim, a presença dessa doença, que pode ser tratada precocemente, vamos dizer assim, né? E agora eu vou falar um pouquinho. Estamos em Novembro Azul, né? Voltando o mês, vou falar do passado, Outubro Rosa, né? A doutora Natália, ela falou da próstata. Então, eu vou voltar um pouquinho falando da parte da mulher, do câncer, né? Uterino, Sim. né? Então, uma condição muito importante que se pode evitar, né, ou diminuir essa condição da frequência do câncer do colo uterino é o tratamento com relação à prevenção do HPV, que é um vírus, né? O vírus está em alta hoje, né? Então, tem vacinas para isso também, a partir de 9 anos de idade, porque ela é transmitida sexualmente, né? Então, tanto para a menina como para o garoto, a partir de 9 anos de idade, se faz, vamos dizer assim, essa vacinação, uma prevenção. Agora, o que é importante para a próstata, mesmo com a biologia molecular, com as novas tecnologias, não se tem nenhum dado que comprove o HPV com relação ao câncer de próstata, que, no caso, a mulher é uma das principais causas, né? Tá? Agora, por outro lado, o urologista, ele é comum no consultório dele pacientes com HPV ou condiloma. Condiloma é o seguinte, umas formações de pele, né? Tipo papilomavírus, que seria o HPV, mas nem todos os HPV. Mas o que ocorre? O homem, ele contrai também o HPV, só que ele transmite para a mulher. Sim. É um precursor, vamos dizer assim, do câncer, no caso da mulher. Mas no homem, não. Pelo menos não tem nada comprovado, né? Então, o câncer de próstata, a princípio, mesmo as doenças sexualmente transmissíveis, não tem uma comprovação que quem teve mais doenças infecciosas, né? Vamos dizer assim, doenças venéreas, né? Podemos colocar assim, que tenha mais câncer. Não tem. Parece que o fator idade é que vai desencadear, vamos dizer assim, esse tumor, esse câncer. Muito bem, olha, faltando 17 minutos para 1 da tarde, doutor Swish, a gente vai sair da terceira idade, vamos baixar lá para a primeira idade, vamos ali para a juventude. Olha, ao contrário das mulheres, os homens não têm uma cultura de consultas periódicas preventivas, o que a gente estava falando aqui. Mas pequenas feridas, secreções, coceiras na região genital e qualquer alteração no pênis ou nos testículos
não devem Sim. ser ignoradas. De acordo com especialistas, é comum adolescentes e jovens tentarem resolver essas situações conversando com os amigos, o que pode ser bastante arriscado. Procurar um médico diante de qualquer sintoma é sempre a melhor atitude e pode evitar problemas que podem se tornar graves e se não tratados da forma correta. Esse é o grande risco, né? Querer resolver sozinho, querer resolver conversando com os amigos. Ajuda profissional é fundamental sempre, não é, doutor? Sem dúvida. Inclusive, tirando a próstata, tem câncer de testículo também, certo? E ocorre mais em jovens, não em idosos, né? Tá? Então, é muito importante esse acompanhamento. Como você disse, o homem, no geral, a mulher é que procura mais o médico, faz os exames preventivos, ela se cuida. Muitas vezes, ela que leva o marido até, né? Ela que cuida da família. Então, o garoto, vamos dizer assim, jovem, normalmente a mãe é que leva ele para o pediatra e tal. Mas depois, a partir da adolescência, o homem ele fica sozinho, a mãe não leva mais. Então, ele fica com, como é que fala? Ele fica com espaço sem acompanhamento médico, né? Que, na verdade, não ocorre na mulher, por isso que a mulher ela cuida sempre mais com relação à saúde dela. E o homem fica esse vácuo, acabando a deixar algumas doenças progredirem sem uma avaliação. Por que isso acontece? Acaba tendo um vácuo aí. A mãe, né, já não ser, o menino já não é mais criança, o pai acaba não assumindo a sua responsabilidade. Por que isso acontece? Vamos colocar assim, é uma condição cultural também, que enquanto que o homem ele saía de casa para trabalhar, a mulher tinha a função de cuidar da família, né? Então, qualquer doença, ou, vamos dizer assim, que os filhos precisassem, a mãe é que assumia. Ela levava os filhos ao médico e tudo mais. E só que, a partir da puberdade, o garoto já mais adulto, né, a mãe já não levava mais. Então, ele ficou sem um acompanhamento, né? E, na verdade, o homem ele procura, vamos dizer assim, um urologista, um atendimento, quando ele tem algum sintoma. Por exemplo, com relação à fertilidade. Não consegue, vamos dizer assim, uma fertilidade. Ele pode ter alguma alteração, alguma deficiência, aí ele vai procurar um médico. Então, toda vez que ele tem algum sintoma, que ele procura, ou seja, ele está indo atrasado. Né? Correto seria ele fazer um exame até pré-nupcial, que era feito no passado, na época. Né? Hoje em dia, não. Então, o homem, a princípio, ele espera ter algum sintoma para procurar. Então, essa campanha do Novembro Azul foi muito bem feita, né? E já uma forma de conscientizar da importância de se fazer os exames, mesmo sem ter os sintomas. Deveria ter um ajuste aí, doutor Switch, no sentido da campanha do Novembro Azul ser também apontado, direcionado para os jovens, os adolescentes, os meninos, enfim, e não só a população mais idosa, mais de meia idade idosa? Sim. Existe, né? Existe isso realmente, assim, só porque vocês falaram de câncer de testículo, o Novembro Azul, ele surgiu em alguns países como uma campanha de conscientização da saúde do homem. E chama até Movember, né? Em alguns países, em alguns locais, os homens até deixam o bigode crescer, como um método de demonstrar, né, um favorecimento aí dos homens a procurar médico, enfim. E tem sim também, como a gente tem esse papel na educação, de lembrar também da chance dos jovens terem câncer de testículo também. E aí, como a gente consegue abordar isso com os jovens? Levando a conscientização de que é necessário ter um médico, não precisa necessariamente ser um urologista na vida, né, adolescente, adulto, jovem, mas qualquer pessoa que possa orientar e lembrar dos fatores, dos sintomas, né, que são abaulamento local, dor, e aí qualquer sintoma na região dos testículos, enfim, orientar que os jovens tenham que procurar assistência médica o mais breve possível, porque também, felizmente, é um câncer que chega a quase 100% de cura quando diagnosticado em estadios iniciais. A gente chega até algumas doenças mais avançadas com uma grande taxa de cura, porque tem uma grande resposta à cirurgia e à quimioterapia. Então, o Novembro Azul, além da campanha do câncer de próstata, é sim uma campanha de conscientização da saúde do homem como um todo.
Pessoal, olha, 11 minutos para 1 da tarde. Agora, perguntas da nossa audiência por aqui. Eu vou começar com a doutora Marise. Doutora Marise, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre participando aqui com a gente, mandando perguntas para os nossos entrevistados. Seu Jaime, muito obrigado mais uma vez. Ele pergunta quais são os efetivos benefícios para os idosos dos complexos vitamínicos amplamente divulgados pela mídia, inclusive por líderes religiosos. Bom, a gente já tinha conversado sobre isso um pouquinho. Eu acho que Assim, o que dá para acrescentar para ele? A gente precisa ver o que está faltando para complementar. Não é quanto mais, melhor. É claro que, assim, se é um suplemento que tem os polivitamínicos que a gente vê por aí, tem um pouquinho de cada coisa, até que é bom, porque às vezes está faltando um pouquinho aqui, um pouquinho ali de algum micronutriente, alguma vitamina, e esses polivitamínicos, eles têm de tudo um pouquinho. Então, dificilmente você vai ter o excesso de alguma substância no organismo. Então, assim, para a pessoa mais velha, que às vezes não come bem uma fruta, não come vegetais frescos, que vão ter lá alguns micronutrientes que vão faltar, tomar um polivitamínico por dia, eu acho que não tem nenhum problema. Agora, o que a gente tem visto é o excesso, né, Mauro? As pessoas tomam várias substâncias que compram, às vezes, pela internet, que nem sabe direito a origem, que também isso é um fator importante. A gente tem que saber de onde está vindo a medicação, de onde está saindo essa substância, o grau de pureza de tudo isso. Então, eu acho assim que tem que tomar cuidado e não se encantar com essa propaganda de que a vitamina ou os suplementos vão rejuvenescer, porque, infelizmente, isso não acontece. A gente só consegue corrigir algumas deficiências leves com esses polivitamínicos, então não vai fazer mal se for uma cápsula ao dia, mas tomar vários suplementos, às vezes você toma a mesma coisa de diferentes formas e pode ter excesso, então eu acho que não vale a pena. Uma vitamina que talvez para o idoso eu recomendaria para todos é a vitamina D, nas quantidades habituais, fisiológicas de suplementação, porque o idoso ele vai perdendo a capacidade de produzir a vitamina D na pele quando toma sol. Além do que, o risco do câncer de pele em resposta ao sol também é maior. Então, a vitamina D é uma vitamina que deveria ser recomendada para todo idoso com mais de 65 anos, na dose habitual, né, que se compra na farmácia, lá está na prateleira da farmácia, até é venda livre, né? Essa eu acho que vale a pena. De qualquer forma, é importante passar pelo médico, fazer o exame para verificar qual é o grau de deficiência, para fazer a suplementação correta. E até para chamar a atenção, um outro ponto, né? Muitos acham a vitamina D, então eu estou com falta de vitamina. A vitamina D não é uma vitamina, embora se chame vitamina. A vitamina D é um hormônio importante. Ela se transforma num hormônio no nosso organismo, né? Ela é produzida na pele e vai se transformar num hormônio que é fundamental para o aproveitamento do cálcio do alimento. Então, realmente, eu acho que assim, se você tiver a oportunidade de passar no médico, num posto de saúde, como nós vimos aqui, esse programa fantástico, eu achei maravilhoso, o programa PAI, que cuida dos nossos idosos aí que estão abandonados, né? O posto de saúde ele tem nós temos a capilaridade do posto de saúde. Uma capilaridade fascinante aqui na nossa cidade. Então, sempre é bom procurar um médico, uma consulta médica, na prevenção, como também a gente falou aqui, né? De uma maneira preventiva, não precisa esperar o sintoma para ir no médico, vai antes para fazer uma avaliação geral, e aí sim você vai ver quanto você precisa de cada vitamina. Rosa Maria, vamos falar um pouco mais sobre o PAI, Programa de Acompanhamento dos Idosos, porque a Marta Novaes no Facebook quer saber quem solicita os serviços do programa para o idoso. É o próprio idoso? São os familiares? Alguma denúncia que possa ser feita? Como é o primeiro contato? A gente já tratou um pouquinho. O que dá para acrescentar mais aqui para Marta? Todas essas situações são possíveis, né? Eu acho que pode ser feita uma denúncia de familiar ou até mesmo de vizinhos, moradores do entorno. A gente tem isso até com uma certa frequência.
E deve ser feita a unidade básica mesmo do território, né, posto perto da residência. A equipe, então, vai fazer essa avaliação e vai ou encaminhar para o próprio programa, ou fazer qualquer outro tipo de encaminhamento, porque a gente também tem por diretriz trabalhar intersetorialmente, né? Então, muitas vezes, a gente tem que acabar acionando a SMADS, que é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, através aí das suas coordenações, para tentar ajudar nessa resolução aí das várias questões. É importante a gente pensar, que a gente falou aqui de uma questão da segurança alimentar, né? A população idosa, ela sofre muito, se a gente for pensar na população idosa mais carente, né? O acesso ao alimento acaba sendo reduzido. Hoje em dia, a gente tem a questão da violência econômica, né? Então, as famílias acabam utilizando dos benefícios do idoso de uma forma, às vezes, indevida, mas a gente também tem uma questão do idoso ser o provedor da família, né? Então, a gente tem aí várias questões que envolvem a vulnerabilidade e que precisam aí de uma abordagem intersetorial. Agora, aqui a pergunta para o Dr. Swish vem da Stella T, eu acho que é isso, a pronúncia, me perdoe se não estiver correto, Stella T. Ela está no YouTube. Um portador de prótese peniana pode fazer radioterapia? É a pergunta dela, Dr. Swish. Então, Mauro, veja só, radioterapia, ela emite umas radiações. Inclusive, tem um exame que é ressonância magnética também. Então, dependendo, com relação à prótese peniana, ela contém, vamos dizer assim, elementos que são ferrosos, são metais, né? E dependendo do tipo de material, impede a realização da ressonância magnética e a radioterapia também. Mas, dependendo da marca, né, do tipo da prótese, ela permite sim. Tanto que nós temos pacientes, inclusive com as próteses mais simples, que são as maleáveis, que têm um filamento de metal, que se submeteu a uma radioterapia normalmente, vamos colocar assim. Então, a marca é muito importante. Doutora Natália, a Juliana Rocha no Instagram pergunta por que temos visto um aumento tão grande de câncer em crianças. Em crianças, eu fico imaginando que ela deve ter pensado na parte de câncer de testículo, né? O que a gente vê bastante na medicina como geral é um aumento da incidência e do diagnóstico. Na verdade, antigamente a gente tinha uma expectativa de vida muito mais baixa e um atraso nesses diagnósticos. E hoje em dia a gente vê que os pacientes tendem a procurar o médico e fazer um diagnóstico mais precoce, e com isso a gente consegue fazer um aumento aí dos diagnósticos de câncer, principalmente câncer de testículo em meninos mais jovens. Lembrar também de alguns usos de algumas medicações e do uso também de testosterona inadequadamente, que esses pacientes podem até aumentar a chance de ter câncer de testículo também fazendo uso disso. Então, a população jovem também tem que tomar cuidado com essas medicações, com essas dosagens hormonais, com esse uso inadequado e com isso aumento do câncer nessa população. Pessoal, 2 minutos para 1h agora, a gente vai pôr um ponto final na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, as despedidas de cada um, vou pedir brevidade para vocês. Doutora Natália está com a palavra. Doutora, sua despedida e seus canais, por gentileza. Agradeço muito a participação nesse programa, eu espero ter ajudado a levar informação, principalmente para os homens, que eles procuram atendimento médico antes de ficar doente, ou seja, para ter um atendimento preventivo. O meu Instagram profissional é @DRA_NataliaFraile_oncologia. Lá eu posto bastante sobre assuntos oncológicos, diagnóstico e tratamento. Obrigada. Obrigado pela presença, doutora Natália. Rosa Maria, sua despedida e seus canais. Eu agradeço a participação. Quero enfatizar a necessidade da gente trabalhar preventivamente as questões do envelhecimento.
e estimular que as pessoas procurem a sua unidade básica de referência para realizar as avaliações necessárias. E todas as nossas informações estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Saúde. Existe uma página de saúde do idoso, estão lá à disposição. Obrigada. Doutora Marise, suas despedidas, seus canais. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, Mauro, pela gentileza do convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com a sua audiência e lembrar que o homem também tem osteoporose, não só a mulher, nós não falamos muito do homem com osteoporose, mas o homem também tem osteoporose, também tem que procurar um médico para isso. E o que vocês quiserem mais informações, podem entrar no site da Clínica Croce.com.br, Croce com CROCE, que eu estou à disposição lá para responder qualquer dúvida que vocês tenham ainda mantido após essa apresentação nossa. Mas um bom dia a todos também. Legal, muito obrigado, doutora Marise. E agora, doutor Silwich, sua despedida e seus canais. Eu agradeço ao convite e aproveitando, eu colocaria da seguinte forma, essa ajuda profissional, além da parte médica, né, é muito importante saber o seguinte, que há exames que comprovam e conseguem avaliar a necessidade ou não de algum suplemento, vitamina, algum tipo de hormônio. Então, tudo isso pode ser comprovado antes de se dar um tratamento. Agora, o paciente, através da informação que ele recebe, muito importante ele cuidar da saúde de ordem geral, como uma dieta adequada, exercícios, né? E evitar substâncias que sejam prejudiciais à saúde. Ponto final nessa edição dos seus canais, doutor. Faltou isso, bem rapidinho. Então, eu agradeço e é muito importante cuidar da saúde, porque Legal. a longevidade é grande, né? Perfeito. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. O agradecimento, Rosa Maria Bruno Marcucci, coordenadora da área técnica de saúde da pessoa idosa da Secretaria Municipal de Saúde aqui em São Paulo, doutora Natália doutora Natália Fraile, médica oncologista, a médica endocrinologista, doutora Marise Lazarete Castro e o doutor Silwich Fujizaki, urologista. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na UTV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela UTV. Um abraço.